Olá, galerinha! Sejam bem-vindos. A nossa aula de hoje é sobre o estudo físico dos gases, a parte 1, né, desse estudo físico dos gases. Nessa aula nós vamos relembrar um pouco sobre as propriedades dos gases, vamos ver as transformações gasosas, a lei dos gases e um pouquinho da teoria cinética deles. Beleza? Então, galera, por que é importante, né, estudar os gases? Se formos falar da história da química, lá nos seus primórdios da teoria atômica, as primeiras experiências que promoveram, né, esse desenvolvimento da teoria atômica, elas foram realizadas com gás. Uma outra importância para a nossa vida atual é que muitos compostos que são essenciais na indústria química, eles são gases nas temperaturas ambientes. Ok? E também, pessoal, se não fossem os gases, não teria vida, né? Nós dependemos dos gases para a respiração. Beleza? Então, vamos relembrar um pouco sobre as propriedades dos gases. Nós sabemos que o gasoso é um estado físico, né, da matéria. Vamos comparar ele um pouco entre o sólido e o gasoso. Se vocês observarem, as molequinhas do estado sólido são muito próximas umas das outras. E isso faz com que elas sejam bastante organizadas, elas têm uma agregação muito alta. E outro fato importante é que nós conseguimos enxergar uma substância que é sólida exatamente por essa distância entre as suas partículas, entre as suas molequinhas. Então, como são muito próximas, nós conseguimos enxergar. Agora, em contrapartida, um gás, as suas molequinhas são muito distantes umas das outras, muito mesmo. Então, por isso que nós não enxergamos, beleza? Então, isso daí, uma característica importante dos gases é que eles são completamente desordenados. Eles não têm organização, não têm agregação. Beleza? Então, pessoal, enquanto o meu sólido tem uma forma fixa e um volume fixo, o meu gás ele tem a forma variável e o volume variável, ou seja, ele assume a forma do recipiente que ele está e ocupa todo o volume, exatamente pela diferença, né? Por essa distância que existe entre as suas molequinhas. Então, pessoal, a gente fala de moléculas ou átomos. Quando falamos de moléculas, né, a gente sabe que moléculas é o agrupamento de dois ou mais tipos de átomos. Então, as moléculas elas fazem ligações químicas, ok? Então, gás oxigênio aqui, ó, gás O2, gás nitrogênio, N2, eles fazem ligações químicas entre eles e com outros elementos químicos. Quando a gente falar de átomos, a gente tem que falar sobre gás nobre, porque nós sabemos que os gases nobres são encontrados na sua forma monoatômica. Então, ele não realiza ligação química entre eles. Ok? Então, para não confundir muito, nós vamos falar sobre partículas, que aí partículas vai englobar tanto moléculas quanto átomos. Ok? Então, olha só, umas propriedades importantes dos gases. São partículas afastadas, possuem movimento contínuo, uma alta energia cinética devido a esse movimento contínuo que eles têm. As suas forças de atração ou repulsão são extremamente baixas, ou seja, elas só vão acontecer quando as partículas do gás tiver uma repulsão entre elas, uma proximidade entre elas, em algum momento lá dentro do recipiente, tá? A autoexpansão é que nós sabemos que o gás ele expande e comprime com muita facilidade. Vocês podem fazer em casa. Pega uma seringa vazia, enche ela de ar, tampa a saída de ar e empurra o êmbolo. Vocês vão ver que tem uma compressão muito alta. E se expandem também. A dilatabilidade, pessoal, é quando você aquece um gás. Ele aumenta o seu movimento, né? A gente sabe que quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a energia cinética dentro de um sistema. Então, o gás, como ele tem essa expansão e compressão, se a gente aquecê-lo, ele vai dilatar, beleza? Efusão e difusão, nós vamos deixar para a segunda parte do estudo dos gases. Depois de relembrarmos todas essas propriedades dos gases, a gente pode concluir que os gases possuem massa, que os gases ocupam todo o volume do recipiente, aí é o conceito de expansão, nessa imagem vocês podem ver com clareza. O volume dos gases varia com a pressão, a compressão,
que eu mostrei para vocês como vocês podem fazer isso em casa. Vocês observarem no primeiro momento, as molequinhas estão distantes. Quando você aumenta a pressão, você vai diminuir o volume. E aí as molequinhas aqui, ó, estão mais próximas uma das outras, ok? O volume dos gases também varia com a temperatura. Isso daí nos mostra que é a dilatação. Por isso que os balões de ar eles voam. Porque o gás lá dentro, ele é aquecido. E aí ele dilata, ocupa todo aquele volume do balão. E ele se torna menos denso que o ar. Aí ele consegue flutuar. Galerinha, para estudar os gases, nós temos que avaliar 3 coisas: pressão, volume e temperatura. Elas são conhecidas como variáveis de estado. São importantes, pessoal, porque essas variações, elas caracterizam qualquer um dos 3 estados físicos. E nos gases, elas são importantes porque elas fazem parte das transformações gasosas. É a variação dessas variáveis de estado, é até estranho falar, mas é exatamente essa mudança dessas variáveis de estado que caracteriza suas transformações gasosas, ok? Então vamos começar com a pressão, primeira variável de estado. Nós sabemos lá que na física, pressão é a força exercida por uma certa área. Na química, a pressão de um gás é exatamente as colisões que o gás faz com a parede do recipiente que ele se encontra, tá bom? Ela é dada em os mais comuns: atmosferas, milímetros de mercúrio, Torricelli, bar e Pascal. São as principais, tá bom? Quais seriam os problemas possíveis para nós nesse momento aqui de um exercício? Seriam exatamente as conversões entre uma unidade e outra. A mais comum que se encontra é atmosferas em milímetros de mercúrio. 1 atm vale ou equivale a 760 milímetros de mercúrio, ok? E também a gente pode até falar que 1 atm vale 760 Torricelli ou Thor, porque nós sabemos que 1 milímetro de mercúrio equivale a 1 Thor, ok? Os demais, pessoal, normalmente o examinador passa como dado do exercício, ok? Outra coisa também que a gente tem que lembrar sobre pressão, que pressão atmosférica é a pressão que a camada de ar exerce sobre a superfície terrestre. Então, gente, quando nós temos uma cidade a nível do mar, nós sabemos que a coluna de ar entre a atmosfera e a costa, ela é bem maior. Então, significa que a minha pressão naquele local também é maior. Quando você tem uma cidade ou um local que tem uma certa altitude, ou seja, vai diminuir essa camada de ar. Então, a pressão naquele ambiente vai ser menor, certo? Só para a gente dar uma relembrada aí. E isso aí, pessoal, altera temperaturas de fusão, ebulição e algumas outras propriedades das substâncias. Galerinha, outra variável de estado é o volume, que é o Vzão. O volume de um gás é o espaço ocupado por ele, naquele determinado recipiente. É dado em ml, litros, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos e metros cúbicos. De novo, o que é importante para a gente nesse momento é saber essas conversões, pois é isso que pode nos causar problemas durante a resolução de um exercício. Então, vamos gravar uma das mais importantes, né? 1 ml vale 1 centímetro cúbico, 1 litro vale 1000 ml, beleza? Então, isso também é importante, tá? 1 metro cúbico também, pessoal, que é a medida da nossa caixa d'água, ela equivale a 1000 litros, ok? Bem tranquilo isso daí. A temperatura, gente, de um gás é a medida do grau dessa agitação das partículas. Ou ainda é a medida da energia cinética média. Por que energia cinética média? Porque cada partícula de um gás, ela tem uma rota. Então, diante disso, ela vai gerar uma velocidade diferente em momentos diferentes. Por isso que é feita uma medida da energia cinética média, tá? Então, quanto maior for a temperatura, maior é a velocidade de movimento dessas partículas, porque nós sabemos que o aumento da temperatura aumenta, né, a agitação entre as partículas.
Quando a gente está falando de questões sobre gases, a temperatura, pessoal, ela sempre tem que ser dada em Kelvin. Não existe graus Kelvin, somente Kelvin, e ela é representada pela letra K maiúscula, tá? Como é que a gente faz para converter isso, fazer essa conversão? Basta pegarmos a temperatura ambiente e somarmos 273, e aí nós vamos ter a temperatura em Kelvin. Cuidado! Peguem o exercício, confere se a temperatura está em Kelvin. Se não tiver, já faça essa conversão para não terem problemas. Olha só um exemplo. Hoje a temperatura está na faixa de 22, 23 graus. Vamos pegar aí, 23. 23 mais 273 dá 296. Então, a temperatura hoje, nesse momento, é de 296 Kelvin. Bem tranquilo. Então, pessoal, diante dessas três variáveis de estado, foram conhecidas, né, as transformações gasosas, que são a lei dos gases. Como é que isso funciona? Nós temos três variáveis de estado. Então, nós vamos ter três leis fundamentais que regem esse comportamento físico dos sistemas gasosos. Ok? Como é que funcionam essas transformações gasosas? Uma dessas variáveis de estado tem que ser constante e as outras duas vão variar, vão sofrer mudança, certo? Então, como nós temos a temperatura, pressão e volume, quando falarmos de transformação isotérmica, nós estamos falando que a temperatura é constante. Esse iso, pessoal, no início de cada um deles, simboliza igual, tá bom? Por isso que eu coloquei esse igual aqui embaixo. Então, térmica vem de temperatura. Então, transformação isotérmica é a temperatura constante. E aí eu tenho a pressão e o volume variando. A isobárica, bar vem de pressão. Então, é a pressão constante. Para a pressão ficar constante, nós temos a variação da temperatura e o volume. A isovolumétrica, é também chamada de isométrica ou isocórica, vem de volume. Então, eu tenho o volume constante e a pressão e a temperatura variando. Nós vamos ver uma delas por vez agora, tá bom? Isoterma, temperatura constante, ela também é conhecida como lei de Boyle. Nós temos que avaliar a relação entre pressão e o volume. Então, aqui, ó, outra coisa importante que a gente precisa saber, que o primeiro estado é o estado inicial. A gente tem que avaliar o estado inicial e o estado final daquela transformação gasosa, ok? Então, aqui nós temos um volume 1 e uma pressão 1, pois nós vamos avaliar a pressão e o volume, certo? Que a temperatura está constante. Outro detalhe importante é a massa constante. Isso significa que não mudou o meu número de mol, tá bom? Então, com a massa constante e a temperatura constante, se a gente diminui o volume, o que vai acontecer com a pressão? Ela vai aumentar. Então, pessoal, essa transformação isotérmica, ela é inversamente proporcional. E lá na matemática, nós sabemos que para ter um número constante, quando vocês têm duas variáveis e elas são inversamente proporcionais, nós precisamos multiplicá-las para ter um resultado constante. Certo? Então, a lei de Boyle diz que sob temperatura constante, o volume ocupado por determinada massa gasosa é inversamente proporcional à sua pressão, ok? Então, toda vez que o meu volume diminui, a minha pressão aumenta. Toda vez que o meu volume aumenta, a minha pressão diminui, certo? Então, aqui, ó, nós temos essa fórmula, que lembrando que esse é o estado inicial e esse é o estado final da minha transformação gasosa. Isso daí a gente pode desenhar um gráfico de pressão pelo volume. Vocês estão vendo aqui, a hora que a pressão está muito alta, o meu volume está baixo. A hora que o meu volume está muito alto, a minha pressão fica baixa. Isso gera uma curva aqui para nós, né, uma hipérbole, que é chamada de isoterma, certo? Pessoal, isso daqui, essa transformação isotérmica, é semelhante ao que acontece no nosso corpo durante a nossa respiração, com o pulmão lá, né? Toda vez que a gente inspira, o nosso volume aumenta e a pressão diminui. Quando a gente expira, quando a gente solta aquele ar, o volume diminui e a nossa pressão aumenta, porque a nossa temperatura do corpo ela não altera. Então, essa transformação gasosa dentro do nosso pulmão, ela é uma transformação isotérmica.
A transformação isobárica é quando a pressão está constante, ela é chamada de lei de Gay-Lussac. Então, nós temos a variação de temperatura e volume. Primeiro estado, que é o estado inicial, nós temos uma determinada temperatura e um determinado volume. Se a gente aumenta, coloquei um foguinho aqui, vamos aumentar a temperatura desse cilindro aqui. Nós sabemos que a pressão é constante e a massa constante. De novo, pessoal, massa constante não tem variação de número de mol. O que vai acontecer? A minha temperatura vai aumentar e o meu volume vai aumentar. Porque aqui, para manter a pressão constante, nós temos que variar os dois, certo? Porque aumentando a temperatura, nós vamos aumentar a energia cinética. Aumentando a energia cinética, se esse volume não aumentar, a minha pressão não vai manter constante, certo? Então, pessoal, isso daqui, elas são grandezas diretamente proporcionais. De novo, lá na matemática, quando nós temos valores diretamente proporcionais, basta nós dividirmos, fazer a razão entre eles para termos um número constante, ok? Então, se aumentar a temperatura, vou aumentar o volume. Se eu diminuir a temperatura, vou diminuir o volume. A lei de Gay-Lussac, então, diz que sob pressão constante, o volume ocupado por determinada massa gasosa é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Pessoal, então, isso daí agora, V1 sobre T1, é igual a V2 sobre T2. É a nossa fórmula da transformação isobárica. Vamos fazer um desenho também de gráfico aqui para confirmar. Quanto meu volume 1 tem uma temperatura 1, se a gente aumenta a temperatura, o volume também vai aumentar, porque eles são diretamente proporcionais. A isovolumétrica, pessoal, é o Vzão constante, lei de Charles e Gay-Lussac. Então, essa transformação gasosa vai promover uma variação entre a temperatura e a pressão, certo? Tá aqui o primeiro estado. Nós vamos congelar esse êmbolo. Congelar, ou seja, ele não vai mudar, porque o meu volume tem que ser constante. Eu tenho que variar a pressão e temperatura. Então, olha só, pessoal. Se eu aumento de novo a minha temperatura, meu volume constante, massa constante, vocês estão vendo que o volume aqui, não mudou. Mas eu tenho uma pressão e uma temperatura diferente. Então, se eu aumentei a temperatura, eu vou aumentar a agitação entre as partículas. Aumentando a agitação entre as partículas, eu vou aumentar a pressão também, certo? Então, isso faz com que essa transformação gasosa, também a relação entre temperatura e pressão, seja constante, seja diretamente proporcional. Então, aí, de novo, nós temos que fazer a razão entre as duas grandezas para termos um valor constante. A lei de Charles e Gay-Lussac, então, diz que sobre o volume constante, a pressão exercida por uma massa gasosa é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Pessoal, eu esqueci de comentar no primeiro slide, mas vocês estão vendo que nesse momento aqui eu tenho um êmbolo, né, uma determinada massa fazendo uma pressão e um volume. Como o gás ele tem compressão e dilatação e expansão muito fácil, às vezes algum exercício pode trazer um problema para vocês de interpretação. Então, olha só, se a gente sabe que o gás sofre expansão ou compressão facilmente, quando esse êmbolo naturalmente para de movimentar, significa que a pressão interna lá naquele cilindro se igualou à pressão externa. E aí somente outras modificações, né, vão fazer uma transformação gasosa nesse sistema. Só para a gente dar uma relembrada aí, tá bom? Então, de novo, elas são diretamente proporcionais, né, pressão e temperatura. Razão entre elas vai gerar um número constante. Então, nós temos que a fórmula da transformação isovolumétrica é P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Lembrando, fase inicial e a fase final, tá? Vamos desenhar aqui de novo o gráfico. Vocês estão vendo que à medida que a pressão vai aumentando, a temperatura também vai, ok? Bem tranquilo. Só que para a gente confirmar, pessoal, aqui tem um sistema inicial. Se diminuirmos a temperatura, vocês podem observar aqui, essa movimentação que a partícula faz diminui. Então, se diminui a temperatura, a pressão também diminui. Olha só o termômetro aqui comprovando.
ok? Desse outro lado, se nós temos um aumento da temperatura, o grau de agitação das partículas vai ser bem maior. E aí nós teremos um aumento da pressão, certo? Só uma comparação aqui para vocês entenderem. Lá no meu Bernoulli tem uma página que a gente consegue fazer a previsão do comportamento de um gás. Isso depois eu passo para vocês. Então, resumindo, nós temos 3 transformações gasosas. A isotérmica, temperatura constante, sua fórmula, P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. A isobárica, pressão constante, nós temos volume 1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. A isovolumétrica, que é o volume constante, nós temos então que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Então, olha só, pessoal, se nós somarmos as 3 transformações gasosas, nós vamos chegar à equação geral dos gases. Olha só, pressão só está em cima, volume só está em cima, o que ficou embaixo foi o T. Então, olha só, P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. De novo, estado inicial e estado final. Lembrando, pessoal, que o número de mol do gás ele é sempre constante. Vocês observaram lá, eu sinalizei para vocês que a massa sempre permanecia constante durante as transformações gasosas. Uma outra forma de gravar essa equação dos gases mais rápido é se a gente gravar a fórmula falando assim, PVT por Votó, que aí fica mais tranquilo. Então, olha só, por que eu não passei essa fórmula antes para vocês? Essa fórmula de equação geral dos gases. Porque eu queria que vocês ficassem atentos a todas as transformações, que aí é uma forma da gente entender melhor, tá bom? Então, olha só. Como que a gente pode gravar isso daqui? Eu sei a equação geral dos gases, mas eu quero descobrir a transformação isotérmica, como é que é a fórmula. Basta a gente tampar naquela transformação que for mantido constante. Então, olha só, na primeira, a isotérmica. T é constante. Se a gente tampa o T, vai aparecer exatamente a fórmula da isotérmica. Agora, na isobárica, pressão constante. Se a gente tampa a pressão, nós vamos ter exatamente a fórmula da transformação isobárica, certo? E agora, se a gente quer saber, né, a fórmula da isovolumétrica, basta tampar o volume, vocês vão ver que apareceu aí a fórmula da isovolumétrica. Bem tranquilinho, né? Então, gravem aí, PVT por Votó. Pessoal, isso aqui é um gráfico de pressão e volume, como as transformações gasosas, para a gente avaliar, né, através de uma interpretação do gráfico, qual é a transformação que está ocorrendo. Então, olha só, entre A e B, eu tenho aqui uma pressão. Quando chegou em B, variou a pressão também, certo? E A, eu tinha um volume, e B, eu tenho outro. Então, olha só, pessoal, variou pressão e variou volume. Então, é uma transformação isotérmica. Quando nós temos a transformação de A para D, A está aqui e D está aqui. Tive uma variação de pressão, não tive, mas o meu volume ficou constante, ele não mudou. Olha só, continua retinho. Então, isso é uma transformação isovolumétrica. Entre B e C acontece a mesma coisa. Eu não tenho variação de volume, mas eu tenho variação da pressão. Então, isso me dá uma transformação isovolumétrica. Entre C e D acontece a mesma coisa entre A e B. Varia a pressão e varia o volume. Então, aí eu tenho uma transformação isotérmica, ok? Então, nos gráficos, basta vocês olharem essas transformações aí, essas direções. O que aparecer constante é o nome da transformação que vai acontecer durante essa mudança aí gasosa. Então, gente, a lei física dos gases, né, a lei geral dos gases, nos mostra que pressão vezes volume dividido por temperatura, nós vamos ter números constantes, né? Isso aí é válido para uma massa fixa de gás. Mas e aí, se ocorre uma variação da massa, como é que nós vamos achar os valores de pressão, volume e temperatura? Aí que vem a equação de Clapeyron, que é PV igual a nRT. P, pressão, V, volume,
N, número de mol, R, constante dos gases e T, a temperatura absoluta. O número de mol, gente, ele é dado em mol, tá? Tem como calcular, é a massa dada dividido pela massa calculada, que a gente calcula o número de mol, nessa formulazinha aqui. O exercício já vai estar lá o dado da quantidade lá em mols, certo? A constante universal dos gases, que é o R, ela aparece em duas mais comuns, 0,082 atm e 62,3 milímetros de mercúrio. Quando é que a gente vai usar isso? Pessoal, se a pressão está em atm, usa-se 0,082. Se a pressão está em milímetros de mercúrio, vamos usar 62,3 milímetros de mercúrio. Normalmente, essa constante dos gases ela é indicada no exercício, como dado do exercício. Mas é interessante a gente gravar esse valor aí de 0,082 atm, ok? O 62,3 ele é dado mais vezes, ele é mostrado mais vezes no exercício do que a outra constante. Então, pessoal, vocês viram que agora apareceu a quantidade de matéria na fórmula, que é o N. Ela é a unidade de mol. E a gente pode fazer a conversão entre a constante de Avogadro e mol. Né? O mol vale 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, isso daí vocês já sabem. Uma coisa importante da gente ter em mente conhecimento é que CNTP significa condições normais de temperatura e pressão. Ela tem temperatura, pressão e volume específicos, tá bom? Temperatura sempre é 0 graus Celsius ou 273 K. Pressão é 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio, certo? E o volume ocupado por 1 mol de gás sempre vai ser 22,7 litros. Esse, pessoal, já é o dado atual. O antigo é 22,4, mas tiveram umas correçõezinhas aí e eles corrigiram o valor aí de 22,7 litros. Mas cuidado, como é recente, às vezes o exercício traz lá para a gente 22,4 apenas. Então, pessoal, os gases reais são todos os gases existentes na natureza, certo? E os gases ideais ou perfeitos, são qualquer sistema gasoso que suas partículas comportam-se como está previsto na teoria cinética dos gases. E aí ela tem que satisfazer as 3 leis das transformações gasosas, isotérmica, isobárica ou isovolumétrica, certo? Um gás real, pessoal, ele pode se transformar em um gás ideal. Para isso, ele precisa estar em baixas pressões e alta temperatura, porque aí as suas partículas não vão interagir uma com a outra. Para finalizar, a teoria cinética dos gases é só uma teoria elaborada, né, para finalizar toda essa parte das transformações gasosas. Ela diz que o gás é constituído por partículas idênticas entre si, por átomos, quando estivermos falando de gás nobre, ou moléculas e íons, quando os elementos fizerem as ligações químicas. Isso aqui é importante, né, que as partículas de um gás elas têm movimento desordenado. O volume, gente, de cada partícula é desprezível em relação ao volume total. Exatamente pela grande distância entre as partículas no estado gasoso que a gente sabe que tem. As colisões dessas partículas entre si com as paredes do recipiente, que estão lá, né, que as contém, são perfeitamente elásticas e de duração desprezível. Ok? Então, pessoal, cada partícula terá uma velocidade e uma energia cinética, mesmo tendo a mesma massa, porque elas têm rotas diferentes. E aí a gente vai fazer um cálculo da velocidade média, ou da energia cinética média daquelas partículas, certo? E as suas forças de atração e repulsão, né, que são praticamente desprezíveis, ela só vai ter alguma alteração quando acontece uma colisão entre uma partícula e outra dentro do meu sistema gasoso. Então, pessoal, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.